Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo especialista em legalização e montagem de criatórios comerciais, criador comercial há mais de 20 anos. Bom, galera, então, para você que está chegando aqui, se inscreve, compartilha. Hoje nós temos um tema bem fantástico, um tema incrível, que a gente chama as principais doenças parasitárias. Nós vamos começar, uma série de lives falando sobre doenças, porque agora é o início, da preparação para a reprodução e é o momento em que a gente tem que começar a se preparar. Se você tem um animal de estimação, se você é um criador amador, ou se você é um criador comercial, em algum momento você vai passar por algum problema de saúde que seus animais vão ter. E aí a gente precisa ter um pré-conhecimento sobre algumas coisas. É óbvio que a gente aqui está trazendo apenas os conhecimentos básicos, estamos trazendo algumas doenças parasitárias, as mais comuns. A gente vai começar com as mais comuns, aquelas que causam o maior dano possível. Depois nós vamos falar sobre algumas doenças mais específicas, algumas doenças que acabam acometendo os nossos criatórios e os nossos animais, podendo levar até a morte. Então é bom que você se especializa, se você está procurando saber tudo sobre doenças, quer saber tudo sobre como criar corretamente um animal, ou um animal de estimação, ou criar da forma correta para a montagem de um criatório, você precisa estar se aperfeiçoando. Aqui no nosso canal nós temos mais de 500 horas de vídeos com vários assuntos, desde legalização, apresentando uma série de animais, suas características, sua reprodução, falando sobre doenças, falando sobre legislação, falando sobre problemas atuais que envolvem os nossos animais que a gente cria no sistema ex situ, fora do ambiente natural. Então, sem delongas, vamos aqui para compartilhamento da minha tela. Hoje, doenças parasitárias. Quais são as principais doenças parasitárias? A gente vai falar só apenas de algumas, vamos falar de 6 doenças bem comuns, aquelas que mais acometem a criação de passarinformes, de psitacídeos e de aves exóticas. Tanto se você é um criador amador, quanto você é um criador que tem um animal como animal de estimação, e se você é um criador comercial, você vai ter esse tipo de enfermidade em algum momento dentro do seu criatório, tá? Então, é muito importante que todas as pessoas entendam que a criar animais domésticos, exóticos ou silvestres, com o intuito de ter um animal de estimação ou criar para reprodução, comercialização e venda, é muito importante que a gente tenha noção que todo animal ele vai portar ou ele vai em algum momento da sua vida, por mais que a gente tenha todos os cuidados possíveis, a gente vai poder se deparar com alguma doença parasitária. Quando a gente fala em doenças parasitárias, nós estamos falando de vírus, estamos falando de bactérias, estamos falando de protozoários, estamos falando de fungos, estamos falando de verminoses. Isso são parasitos, São organismos infecciosos que atacam os seres vivos, ou endoparasitos, que são internamente, ou ectoparasitos externamente. Então a gente precisa entender que todo animal ele pode vir a ser acometido por um tipo de parasito desses, que a gente vai pegar pelo contato direto desses animais com outros animais doentes, algum animal que visite os recintos onde esses animais estão, tipo um animal selvagem que vem comer o resto de comida de uma gaiola, animais que vêm próximos a viveiros de criatórios, que podem acontecer de haver a contaminação via ar, via secreções, via dejetos e de contato direto realmente de um animal para outro. Alimentos contaminados, água contaminada, falta de limpeza e falta de higienização de recintos, falta de higienização dos animais, Todos os animais devem tomar banho, devem ter a capacidade de tomar sol e banhar, para que eles não fiquem doentes, que eles não peguem doenças parasitárias, porque essas doenças parasitárias estão em todos os lugares. Se você é um criador, um tutor que vai para a rua, entra em contato com animais, outras pessoas, você carrega essas doenças na sua pele, na sua roupa, e quando você chega, e se você não lavar corretamente as mãos, fazer a desinfecção correta, e você entrar em contato, for brincar com o seu animalzinho, pegar o seu animalzinho, você pode estar transmitindo essa doença
transmitido esse parasito diretamente para o seu animal. Em criatórios é muito comum a gente estar recebendo criadores de fora e sem um controle muito bem definido de uma desinfecção antes dessas pessoas, de um cliente ou de um outro criador, visitar o nosso criatório, adentrar as nossas instalações. Eles precisam passar por um procedimento de desinfecção para que eles não carreguem para dentro do seu criatório algum patógeno que possa cometer as nossas aves, e aí sim nós temos as nossas aves doentes, e aí a gente vai ter todo esse problema de doenças que acabam acontecendo. A maioria das doenças são bem simples, mas quando entram dentro de um animal que está em cativeiro por N problemas, elas podem ser extremamente prejudiciais. E você, como tutor ou como um criador, tem que estar sempre observando essas características nos nossos animais. Então, criar animais em cativeiro não é simplesmente dar alimentação, água, oferecer as melhores instalações, e sim prestar atenção também na saúde dos nossos animais. Por isso, o nosso canal aqui sempre traz informações referentes a tudo. Então, a gente tem sempre, falamos já de reprodução, falamos sobre alimentação, sobre nutrição, agora estamos falando sobre doenças, estamos começando. Claro que para o vídeo não ficar muito longo, a gente trouxe apenas 6 doenças entre endoparasitoses e ectoparasitoses. Então vamos começar lá, para serem delongas, né? Vamos começar falando de uma das doenças mais comuns e que mais acometem todos os tipos de aves em cativeiro, em criação doméstica ou em criação comercial, que é a famosa doença conhecida como coccidiose. A coccidiose é uma doença parasitária que ela é causada por um protozoário que é do gênero Eumeria. Esses organismos habitam o trato intestinal das nossas aves, causando danos à mucosa intestinal, resultando em diarreia, perda de peso, e a plumagem fica desarrumada, como se o animal estivesse com as penas arrepiadas ou ele estivesse sonolento, como se ele estivesse uma bolinha, que a gente chama, Também é conhecida como doença do peito seco. Um dos sintomas é o emagrecimento, É onde o osso do peito, que é chamado de carena ou quilha, ele fica bem acentuado, bem protuberante. Em criatórios comerciais, a coccidiose pode levar a grandes prejuízos econômicos devido à redução da taxa de crescimento e à mortalidade das aves jovens. E todo tutor e toda a pessoa que tem um animal de estimação, a gente recebe sempre ali no nosso criatório, nas nossas lojas, nos atendimentos, de cada 10 animais que chegam para a gente, 8 estão com a coccidiose. É um dos problemas mais comuns que a gente tem dentro da criação em ambiente doméstico, tá? Então, a prevenção envolve sempre medidas de higiene rigorosa. Prevenção é sempre o melhor caminho, Porque depois que o animal está doente, o tratamento pode ser eficaz ou pode ser ineficaz, Então, a gente tem a limpeza adequada das instalações, o fornecimento de uma dieta bem balanceada, evitar que outros animais tenham acesso às gaiolas, os viveiros e os recintos, e você tem um cuidado muito grande no manuseio de alimentos para que não haja contaminação. Toda vez que um animal estiver doente, é bom separá-lo e procurar um tratamento especializado, procurando um médico veterinário ou uma loja especializada, algum biólogo, o seu próprio responsável técnico, se você tiver um criatório, que vai te passar os antiprotozoáricos que são utilizados em grande quantidade. Nós temos vários no mercado que são chamados coccidiostáticos, que são os antiprotozoários que vão atacar e vão ajudar no tratamento dessa doença. Lembrando que essa doença é uma doença que causa muita fraqueza, perda de eletrólitos por causa da diarreia muito forte, e o animal deixa de consumir o alimento, por isso que ele emagrece muito rápido. Então, todo o tratamento deve vir também com uma reposição eletrolítica, uma reposição de fluidos e uma reposição de minerais à base, de soros especializados para que esse animal se reidrate e consiga se recuperar rapidamente, Porque essa é uma doença que, além de causar perda de peso, ela causa uma desidratação aguda, geralmente sobrecarregando rins e fígado desses animais. Então é muito importante que, além de tratar com medicação específica, você faça uma reposição de nutrientes a partir de uma hidratação à base de eletrólitos. Então essa é uma das doenças mais preocupantes que nós temos, porque é difícil você eliminá-la de um criatório se você não tiver que fazer
uma quarentena e toda uma limpeza e uma desinfecção e fazer os exames diagnósticos em todos os seus animais para saber quem é o foco, da onde está vindo, né? Quem é o vetor principal, né? O reservatório dentro do seu criatório. E aí, às vezes, não está nos animais, às vezes está numa comida que você recebeu, que você comprou, ou que você armazenou de forma inadequada, numa água que você tem de algum lugar que você acabou utilizando na preparação de algum alimento ou na lavagem de algum alimento, que pode acabar acometendo esse tipo aqui. Mas geralmente é passado de uma ave para outra, geralmente através das excretas de uma ave que tem a doença, o outro animal acaba contaminando água e alimentos de outro animal e ele acaba ingerindo esses protozoários e aí acaba se desenvolvendo toda essa doença aí. Ácaros de pena é uma outra coisa que acontece muito em criação de passeriniformes, de galináceos, de aves exóticas, elipsitacídeos. O nosso amiguinho aqui, que é um amiguinho microscópico, ele causa um prejuízo gigantesco, porque ele começa a destruir, né, o ácaro de pena. Nós temos vários tipos de ácaro, né? Ácaro de traqueia, ácaro de pele, ácaro de penas. O ácaro de pena ele se infesta as penas, entrando dentro dos cânhamos, né, que é o cartucho principal, né, a estrutura de sustentação das penas. E ele começa a destruir a pena e a pena ela acaba ficando feia, arrepiada, com aparência horrível e cai. E ele acaba penetrando para dentro da raiz da pena, fazendo com que as penas não cresçam corretamente, causando uma irritação constante, uma coceira constante, e o animal ele acaba perdendo peso e se você não tomar cuidado ele pode ter a morte. Então os ácaros de pena, como, né, os Cnidiocoptes espécies, né, que são esses que nós temos aqui na imagem, são ectoparasitas. Então aqui é uma ectoparasitose externa que afeta a pele e a pena das aves. Esses ácaros eles causam uma irritação e uma coceira intensa, levando as aves a se arrancarem as penas, se automutilarem. É muito comum, né, as aves começarem a se arrancar as penas. Geralmente isso é um sintoma de ácaro de pena. Em um criatório comercial, a infestação de ácaros de pena pode resultar na perda do valor das aves devido à aparência desleixada e à diminuição da qualidade das penas. O animal fica com uma aparência fêmea, com penas falhas, né, pelo corpo ou com parte do corpo descoberta, porque o animal ele começa a se arrancar realmente as penas, né? Então nós temos várias doenças que podem acometer a queda de penas, mas arrancar, mastigar constantemente as penas geralmente é devido aos ácaros de pena. Então a prevenção é feita também por meio de limpeza, desinfecção adequada das instalações. Os animais precisam tomar banho em períodos suscetíveis, os banhos com às vezes algumas substâncias que matam e eliminam alguns micro-organismos. Nós também temos os exames preventivos, que são os exames com microscópios, que você consegue identificar esse ácaro de pena nos animais, e aí você inicia um tratamento para evitar que esse animal tenha prejuízos, que ele tenha perda de penas por arrancamento e também para que ele passe a não transmitir isso para os outros animais, né? Então o tratamento requer o uso de acaricidas, que são remédios exclusivamente voltados para a eliminação desses ácaros, lembrando que isso tem que ser sempre por uma supervisão de um médico veterinário, tá bom? Bom, outro problema de ectoparasitas muito comum em criação de animais, principalmente de aves, são os malófagos, né, que são os piolhos mastigadores, né? Aqui nós temos aqui ao redor do olho, aqui é a foto real do animalzinho, né? Então o ácaro, ele pertence ao grupo dos carrapatos, junto mesmo, o piolho ele é do mesmo grupo dos insetos, né? Então os piolhos são ectoparasitas que infestam aves, alimentando-se de sangue e dos tecidos moles. Então esses parasitas causam coceira, irritação cutânea e podem levar à perda de penas. Então em um criatório comercial, a presença de piolhos pode causar o estresse nas aves, levando à redução e à reprodução da qualidade de ovos, à morte de filhotes e principalmente se prolifera de uma forma gigantesca dentro de um criatório se você não tiver as medidas preventivas. Criatórios comerciais que dependem da saúde e da reprodução dos animais, quando tem uma superinfestação de piolhos, você tem uma redução muito grande de filhotes numa temporada. Então, as medidas preventivas incluem a manutenção de um ambiente sempre limpo e higienizado, além de evitar o contato com aves infestadas, né, principalmente em ambientes aves que vêm até o nosso criatório, até os nossos animais, pardais, pombos e outros animais que frequentam geralmente recintos de animais em cativeiro, porque a gente tem um desleixo às vezes de não perceber e colocar os comedouros em posições nas gaiolas ou nos viveiros em que os animais, quando vão consumir, jogam parte dessa comida para fora da gaiola, para o chão,
e aí esses animais vêm consumir esses restos de alimento que ficam ao redor, e esse chegar perto da gaiola, revoar sobre a gaiola, acaba jogando tanto ácaros de pena, quanto doenças parasitárias, quanto piolhos para os nossos animais em cativeiro, e aí acaba acontecendo. De onde que veio esse piolho? Esse piolho veio realmente de um animal externo, ou um animal que você não fez uma quarentena correta, chegou e colocou junto com os outros, e ele acabou contaminando todos os outros animais, tá? Então, o tratamento envolve o uso de inseticidas, né, que são prescritos pelo médico veterinário também. Então, a gente falou de 3 doenças, uma doença que é uma endoparasitose, que é a coccidiose, e falamos de 2 doenças ectoparasitárias, uma que é o ácaro de pena e a outra que é os malófagos ou piolhos mastigófaros que acabam destruindo as penas e causando lesões subcutâneas. Agora vamos falar também de uma endoparasitose, que são as verminoses intestinais, né? Que são geralmente voltadas em 2 grupos, né? Que são os grupos dos plateumintos e dos nemateumintos, sendo as mais comuns os nemateumintos. São as verminoses intestinais causadas por N tipos de espécies. Os mais comuns são os nematodos, que são, dentro dos nematodos, os ancilostoma e a ascardíase, que são as lombrigas e o amarelão, né? A doença que causa fraqueza e anemia. E nos cestodos a gente está falando das tênias, tá? Então, parasitam o trato intestinal das aves, esses parasitas causam diarreia, perda de peso, anemia e redução da imunidade. Então, em criatórios comerciais, a verminose pode resultar em prejuízos econômicos significativos devido à queda da produção de ovos, de filhotes e à morte de animais, de matrizes, né? Pode causar o crescimento de forma irregular dos animais, retardando o ganho de peso e principalmente causando uma alta taxa de mortalidade. Lembrando que a prevenção inclui boas práticas de higienização, como a limpeza regular das instalações, o controle de insetos e vetores e a utilização de vermífugos, sempre sob orientação do médico veterinário. A gente sempre fala que, pelo menos os pessoas que nos procuram, o que mais acomete aves sem a gente saber? Verme. E por quê? Porque a maioria dos nossos criadores e tutores, né, e pessoas que têm animais pet, esquece que ele é um animal e esse animal ele precisa tomar vermífugos preventivos de época em época. É óbvio que você não pode sair comprando qualquer tipo de vermífugo, por exemplo, vermífugo para galinha aplicar em psitacídeo e passarinho-informe, porque a composição química e a dosagem ela também pode ser tóxica para os outros animais. Então, por isso você tem que procurar uma prescrição de casas recomendadas, casas agropecuárias ou pet shops especializadas, que vão te passar a medicação correta para cada tipo de ave e corretamente a dosagem que você deve aplicar para esses animais. Porque uma dosagem errada pode causar uma intoxicação, causar um problema hepático e a morte do animal também pelo uso desses vermífugos de forma irregular. Tá? Então não é qualquer vermífugo para qualquer tipo de ave, mas a verminose, principalmente a dos nematodos, né, que a gente está vendo nas imagens aqui, as famosas lombrigas e ancilostoma, são as que mais causam prejuízo dentro de criatórios. Giardíase, outra doença endoparasitária que causa muitos problemas, né? A giardíase é uma doença parasitária causada por também um protozoário do grupo do Giardia, né? Da Giardia sp, geralmente a Giardia lamblia, que é a mais conhecida. Essa parasita habita o intestino delgado das aves, resultando em diarreia crônica, perda de peso, fezes com fedor, né? Um odor bem fétido. E o criatório comercial, a giardia pode levar a uma diminuição na taxa de crescimento das aves, comprometendo o seu desenvolvimento e afetando a qualidade dos animais que você está vendendo. A prevenção envolve o controle de águas limpas e frescas, além de evitar o contato com as fezes de animais contaminados. O tratamento é realizado por meio de uso de medicamentos antiprotozoários que são prescritos pelo médico veterinário. É uma doença muito comum no mundo da criação. Cachorros e gatos pegam a giardia. A giardia também é conhecida como o verme do coração, né? Que ataca, então ele é específico, tem essa característica. Essa imagem aqui é de uma giardia, né? Que tem parece 2 olhos, né? Com vários flagelos. Ela é um flagelado do grupo dos flagelados dentro dos protozoários e ela causa muito problema, principalmente com água contaminada, animais em cativeiro que defecam dentro da água, em potes, em que a água fica sempre sendo contaminada com restos de fezes, pode haver uma super proliferação da giardia.
E para a gente terminar, a gente vai falar da psitacose. A psitacose, ela é uma doença muito voltada a psitacídeos, né, principalmente a papagaios. Ela é conhecida como a doença dos papagaios ou ornitose, também é conhecida como clamidiose ou clamídia. A psitacose, ela é a febre do papagaio. É uma doença infecciosa causada pela bactéria Chlamydia psittaci. Essa bactéria pode infectar aves, especialmente psitacídeos, papagaios, periquitos, arara, além de ser transmitida para os seres humanos. É uma doença que os sintomas nas aves incluem a letargia, perda de apetite, dificuldade respiratória, diarreia, febre. Em criatórios comerciais, a psitacose pode levar a grandes prejuízos econômicos, com a queda da produção e mortalidade das aves. A prevenção sempre envolve medidas de biossegurança, como isolamento das aves doentes, higienização adequada das instalações e controle dos vetores. O tratamento é sempre feito com antibióticos específicos prescritos por médico veterinário, geralmente à base de doxiciclina ou oxitetraciclina. Então é uma doença causada por bactérias que causa uma proliferação através de uma reprodução esporozooica muito rápida, e os psitacídeos geralmente eles têm uma baixa imunidade devido aos sintomas dessa letargia, essa falta de peso, e geralmente outras doenças secundárias, como pneumonia, um resfriado, uma outra doença qualquer, que são chamadas de doenças secundárias, atacam os nossos animais e acabam ocasionando a morte dos animais. A clamidiose é uma doença que um dos sintomas principais é a conjuntivite, né, que é o inchaço e a pressão intraocular. O olho ele fica mais saltado e com secreções. E aí, lembrando que essa é uma doença que é uma zoonose, porque ela passa para os seres humanos, atacando o sistema respiratório do ser humano e podendo levar à morte do ser humano. As aves que são diagnosticadas, elas devem ser realmente separadas e sendo tratadas de forma adequada para que acabe não acontecendo a proliferação dessa doença. O tratamento aqui das aves ele é bem longo, geralmente dura entre 30 e 40 dias de tratamento para fazer com que o animal realmente fique curado dessa doença, e você deve fazer exames para diagnosticar se o animal está 100% curado da doença. Beleza? O canal Criador Pro, em onde eu, Dr. Paulo, trouxe para vocês 6 doenças parasitárias que atacam a criação comercial dos nossos animais domésticos, que a gente tem como animais pet, quanto os animais criados em cativeiro com intuito comercial. Claro, a gente vai continuar trazendo outras doenças. Essas são as doenças que a gente procurou pegar as mais importantes. Claro que nós temos ainda as doenças virais, que nós temos o circovírus, a gripe aviária, entre outros, que a gente já falou aqui. Se você quer saber sobre circovírus, tem um vídeo falando sobre circovírus. Se você quer saber sobre a gripe aviária, tem um vídeo aqui no nosso canal, é só você procurar aí. Pessoal, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos. Se você gostou, curte, deixa o like. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para os seus grupos de amigos. Traga as pessoas, indique o nosso canal para vir assistir os nossos vídeos, a nossa comunidade. Se você quer aprender e realmente fazer cursos sérios, técnicos e especializados, entre em contato com a gente. Nós temos e-books, nós temos cursos de legalização, curso de criação e manejo e N serviços que a gente faz aqui para vocês, ok? Um abraço a todos, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.